Hoje você vai descobrir a verdade sobre os vikings, mas não é aquela história que todo mundo conta. A imagem que colocaram na sua cabeça, homens sujos, violentos, usando capacetes com chifres, está errada. Na verdade, os vikings nem sequer usavam chifres. Essa ideia surgiu séculos depois, em peças de teatro e ilustrações modernas. Mas isso é só o começo. Os vikings não eram apenas guerreiros, eles eram exploradores extremamente inteligentes, navegadores avançados e comerciantes habilidosos. Enquanto boa parte da Europa ainda estava presa em rotas curtas e limitadas, os vikings cruzavam oceanos abertos com embarcações impressionantes, chamadas de dragars, leves, rápidas e perfeitas tanto para rios quanto para mar aberto. E aqui vai uma das coisas que quase ninguém comenta. Eles chegaram na América cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Um explorador chamado Leif Erikson liderou essa viagem até uma terra que eles chamaram de Vinland. Ou seja, muito antes da descoberta oficial, os vikings já estavam lá. Agora segura essa. Eles eram mais limpos do que muitos europeus da época. Tomavam banho com frequência, cuidavam do cabelo, da barba e até tinham ferramentas de higiene pessoal. Sim, os vikings, que muita gente imagina como bárbaros, eram na prática mais organizados e cuidadosos do que muita gente civilizada daquele tempo. Mas nem tudo era avanço. A cultura deles girava em torno da guerra, da honra e da morte. Eles acreditavam que, se morressem lutando, seriam levados para Valhalla, um salão dos deuses onde continuariam batalhando eternamente. Para eles, morrer em combate não era o fim, era o objetivo. E talvez seja por isso que eles lutavam sem medo. Invadiam terras desconhecidas e enfrentavam qualquer inimigo sem hesitar. Agora pensa comigo, se eles tinham tecnologia avançada para navegação, se já tinham chegado em outros continentes muito antes de muita gente e tinham uma mentalidade completamente diferente do resto do mundo, por que quase ninguém fala disso com profundidade? Por que quando a gente escuta vikings, a primeira imagem ainda é de selvageria e não de inteligência? Talvez porque seja mais fácil resumir uma civilização inteira do que realmente entender o impacto que ela teve. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes, porque os vikings não desapareceram do nada. Eles foram se misturando com outros povos, influenciando culturas, deixando marcas que continuam até hoje, na linguagem, nos costumes e até na forma como alguns países se organizaram. E quanto mais você começa a pesquisar, mais percebe que muita coisa foi simplificada ou até ignorada. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se a gente só conhece uma pequena parte da história? E se existirem detalhes, rotas, descobertas que nunca chegaram até você? Porque pensa bem, um povo que cruzava oceanos sem tecnologia moderna, que enfrentava o desconhecido sem medo e que já tinha chegado a lugares que oficialmente não existiam naquela época. Você acha mesmo que isso é tudo? Ou será que ainda tem muito mais escondido, esperando para ser descoberto? Porque quando você começa a olhar de verdade, você percebe que os vikings não eram só guerreiros, eles eram muito mais do que isso. E isso aqui pode ser só o começo de uma história que quase ninguém teve coragem de te contar até o fim. Se curtiu, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você achou. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!